com a transmissão para falar agora de USAID, a controversa agência do governo americano, a Agência para Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, que é o que a sigla significa, volta a estar nas manchetes. Ela esteve primeiro por um escândalo quanto a como seu dinheiro era gasto no exterior, depois por batalhas judiciais quanto a demissões e congelamentos de financiamento em massa. Agora, uma nova manchete que vem à tona fala o seguinte: um corte em 90% em contratos de auxílio. Conforme os casos na justiça se desdobram, a Associated Press obteve essa informação tanto de um memorando interno ao qual teve acesso do governo Trump, quanto a uma olhada em um processo que foi protocolado, ou uma medida em um processo que foi protocolada na quarta-feira à noite. A gente tem a manchete da Associated Press aqui ao lado, então. A própria Associated Press tem um outro capítulo quanto ao governo Trump que a gente pode até cobrir em uma transmissão posterior. A manchete diz que o governo Trump fala que está cortando 90% dos contratos de auxílio externo da USAID. E a informação que a gente tem é de fato a seguinte, que cerca de 10 mil contratos com ONGs, organizações não governamentais, e outras estão sendo encerrados por essa medida do governo Trump. Uma dessas organizações não governamentais que coordena auxílio no exterior, a Interaction, disse que isso efetivamente aleija, corta os meios de ação da assistência americana no exterior. E, como tudo mais com essas medidas quanto à USAID, é muito controverso e divide opiniões, com uma série de questões a serem abordadas. Uma delas é mesmo a questão da má gestão. Como isso pode ter gastado dinheiro do contribuinte de forma a envolver licitações corruptas, desperdício e fraude. Outros falam ainda sobre como uma coisa que era para ser um instrumento benéfico de soft power e de opor influência no século passado da União Soviética e nesse do Partido Comunista Chinês ou outros adversários americanos, pode ter virado uma questão de ingerência e interferência externa de forma deletéria e, pelos piores motivos, com burocratas não eleitos e não aqueles eleitos pelo governo americano dando as cartas. Há ainda quem fale que outra preocupação que surge é de que, enquanto há sim muitos problemas com os programas, é melhor reformá-los do que encerrá-los. Afinal de contas, isso também é parte fundamental, não só de iniciativas humanitárias, mas da projeção de poder dos Estados Unidos em lugares onde compete por influência. Por exemplo, no Sudeste Asiático é muito citada a questão do Camboja e outros países. Enquanto o assunto é muito vasto, a gente vai passar por aqui pelos últimos desdobramentos e queria pelo menos pincelar quais são algumas das diferentes opiniões a respeito do assunto. Aí a pessoa pode pesar por si própria. Mas recapturando a polêmica que houve em torno, a gente traz à tona algumas das denúncias que foram feitas anteriormente para trazer essa contextualização para o público. Afinal, nada pior, eu não gosto pelo menos de assistir uma reportagem e vir uma acusação como essa de que houve uma grande polêmica sem os números. Então vamos a eles. Vocês veem ao meu lado uma publicação do próprio Departamento de Eficiência Governamental na rede social X. Isso também tem um site, o doge.gov, doge.gov. Qualquer um pode acessar e ver também como eles publicam dia a dia quais são alguns dos cortes que estão sendo feitos. Quanto à USAID, a gente tem o seguinte. A tela está para mim um pouco pequena, eu confiro aqui nas minhas notas. Agora sim, vamos lá então. Tenho aqui já maior para mim. Alguns dos seguintes itens foram denunciados. Uma lista que inclui 10 milhões de dólares para circuncisões no Moçambique, 9,7 milhões para desenvolver um grupo de jovens cambojanos com habilidades empresariais, 2,3 milhões de dólares para fortalecer vozes independentes do Camboja, 40 milhões de dólares para igualdade de gênero e um hub de empoderamento feminino, 14 milhões de dólares para melhorar licitações públicas na Sérvia, 29 milhões de dólares para fortalecer o cenário político no Bangladesh, entre outras que são motivo de controvérsia na agência. Em particular, a gente tem também novos desdobramentos quanto a isso. E enquanto essas denúncias já são mais antigas, novas continuam vindo a todo tempo. E essa é uma exclusiva do próprio Epoch Times. Para quem não sabe, nós somos aqui a filial brasileira de um veículo com sede nos Estados Unidos. E isso é uma que foi publicada pelo Epoch Times ainda ontem à noite, dizendo que milhões foram enviados em fundos para a Ucrânia que não tinham exatamente um destino ligado à guerra ou ao auxílio humanitário para as vítimas do confronto. E o que a gente apura aqui é o seguinte, para citar alguns que vêm nessa reportagem. Entre alguns fundos, eles falam aqui Secret Slush Funds, fundos secretos que foram cunhados, colocados ali no canto de certas rúbricas, ou rubricas, às vezes o pessoal me corrige da pronúncia, mas aqui no Sul eu sempre ouvi rúbrica. Seja como for, 114 mil dólares para compras de uma linha de imóveis premium, 91 mil dólares para financiar uma missão comercial para estilo escandinavo de compra de imóveis. Financiamentos da USAID
descobertos por investigadores que falaram com o Epoch Times, descobriram ainda $148 mil para fazer picles, $255 mil para a produção de chá orgânico e café, $114 mil para uma companhia de frutas artesanais e $89 mil para apoiar um vinhedo ucraniano, $300 mil para um fabricante de coleiras de cachorro e para uma companhia vendendo aplicações de rastreio de cachorros. Bom, aí quando se fala de guerra, rastrear cachorros que podem ter fins militares até faz algum sentido, eu suponho. Mas são alguns dos registros que ajudam a moldar como a polêmica quanto à USAID se configura. Muito bem. Nesse contexto, eu passo com vocês por algumas das outras polêmicas que vêm em torno da agência. A gente falou então de um corte de 90% em contratos, que é uma novidade, algo que se descobriu hoje noticiado pela Associated Press a partir de moções judiciais ontem à noite e um memorando interno ao qual essa agência de notícias teve acesso, e a gente passava também por um pouco do histórico de gastos que agora concentram esse debate quanto à USAID. A gente destaca algumas das outras novidades que vêm quanto à agência. Uma delas é essa, que foi até uma que bombou aqui no Brasil em alguns veículos de imprensa. Os empregados demitidos da USAID, e muitos deles entraram de licença compulsória e agora recebem demissões, terão cerca de 15 minutos para limpar as suas escrivaninhas. Muitos deles estão vindo para a imprensa nos Estados Unidos com essa alegação de que entre hoje e amanhã eles estão entrando nos prédios da agência com apenas 15 minutos para limparem as escrivaninhas e de que o processo seria de alguma forma humilhante ou inadequado. É uma das manchetes que vem à tona. E resgatamos também o seguinte: isso é uma matéria da Epoch Times que resgatava os processos judiciais quanto à agenda do presidente americano Donald Trump em geral. E nessa daqui se fala a respeito, entre outras coisas, da USAID. E por isso eu quero aproveitar para falar com vocês também a respeito de qual é a situação com os processos judiciais. E tem muitos que são entraves para a agência. Alguns que se relacionam a demissões em massa no exterior, alguns que se relacionam mesmo a questões como financiamento para auxílio externo, entre outras questões. Eu aguardo aqui. Beleza, tenho aqui nas minhas notas, vamos lá então. Alguns dos processos, incluindo esse, agora que traz à tona esse corte de 90%, pontuam um corte para o auxílio externo. Ontem houve uma reversão na justiça americana. A Suprema Corte pediu que fosse mantido o corte de fundos para auxílio externo. Um corte que havia sido ordenado a continuar por um juiz federal. Agora a Suprema Corte então barra isso e pede mais prazo para analisar as medidas. Há uma ressalva que é feita por Elon Musk e por outras pessoas envolvidas na fiscalização da USAID de que programas fundamentais de auxílio externo que são indispensáveis e que cumprem de fato propósitos legítimos nos Estados Unidos estariam continuando, e só os programas envolvendo fraude, abuso e outras formas de desperdício é que estariam sendo combatidos. Mas críticos argumentam que, nesse imbróglio, muitos programas que são de fato legítimos estariam sendo cortados sem o devido pente fino para assegurar que estão cumprindo a sua função. Críticos também argumentam que alguns dos programas que são tidos como estapafúrdios cumpririam um propósito. E aqui a gente busca sempre dar para você os dois lados mais fortes do argumento. Eu acho que agora fica claro qual é o argumento do lado do governo Trump quanto a fraude, desperdício e abuso. Mas é pertinente a gente entender também o argumento que vem do outro lado quanto a como alguns desses programas ou cortes podem estar sendo feitos de forma deletéria a iniciativas legítimas, que cumprem um propósito que pode verdadeiramente beneficiar terceiros e os próprios Estados Unidos em gerar favor e em gerar, então, uma boa reputação no exterior. Muito bem, um lado do argumento, vamos ao outro. Por exemplo, o programa no Moçambique de circuncisões masculinas é uma iniciativa para a redução da AIDS, e circuncisões masculinas podem sim reduzir a transmissão do vírus da AIDS. É uma questão também que trouxe à tona esse questionamento. Muita gente falou que iniciativas contra a AIDS estavam sendo cortadas, enquanto Musk argumenta que essas voltaram a fluir depois que o pente fino foi passado e foi visto que algumas delas estavam de fato beneficiando muita gente. Críticos dizem que não é bem assim, e muitas das coisas que foram congeladas, como esse programa de circuncisão, também têm um cancelamento que é muito deletério. Outra parte desse argumento fala, por exemplo, que no Camboja a China avança, para usar um termo coloquial, de braçada, com o estabelecimento possível mesmo de bases no rio Mekong e em outras hidrovias, outras vias aquáticas críticas, o que enfraqueceria a posição dos Estados Unidos no Pacífico e no Mar do Sul da China, e que financiamentos da USAID para que jovens empresários possam ter mais afinidade aos Estados Unidos, sendo treinados com uma vida acadêmica nos Estados Unidos, seria algo benéfico. Ou mesmo a Sérvia, que pode ter licitações que tenham mais transparência e que fortaleçam também a segurança nos Balcãs, na Península Balcânica, seria algo de interesse dos Estados Unidos. A opinião é de cada um, e certamente foi exposto que há muitas iniciativas que envolvem fraude, abuso
e coisas que seriam deletérias ao contribuinte americano. Entretanto, fica essa ressalva de um contra-argumento e de mais informações para municiar o ouvinte para formar a própria opinião. Se a gente fala também dos processos judiciais, existe um debate quanto a se Trump pode ou não fazer o que está fazendo. E a gente traz aqui uma recapitulação. Dia 7 de fevereiro, houve um bloqueio temporário de que empregados fossem colocados em licença, isso ainda é discutido, e houve uma extensão também do juiz Nichols de uma ordem para que os empregados não fossem involuntariamente evacuados de seus países, dos países onde estão, por riscos de segurança. Outro processo que corre agora é esse quanto ao auxílio no exterior. Então, houve uma ordem federal para que o auxílio para o exterior retornasse. Um juiz da Suprema Corte Americana reverteu essa ordem e está, por enquanto, congelado o auxílio, então, seguindo para o exterior. A gente vai seguir com os próximos desdobramentos e você pode acompanhar os processos quanto à USAID aqui na nossa cobertura no Epoch Times Brasil.